Olá, como vão, amigos? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Dr. Mário Cato, médico geriatra, né? E hoje a gente começa um caminho de programas para a gente discutir a longevidade, né? É um programa onde a gente vai discutir sobre a saúde do idoso, mas principalmente como a gente pode chegar na idade, na nossa maturidade, na nossa velhice, por que não? De uma maneira com muita qualidade de vida. Então, por isso que esse programa aqui tem a honra e o prazer, eu tenho um prazer enorme de estar com a Catarina, que é uma grande amiga, né? E que trabalha uma questão essencial, né? Primeiro, Catarina, boa noite, né? Muito bom estar aqui. É bom estar aqui, né, Cato? E bom a gente poder conversar sobre um tema que, para além de relevante, é um tema necessário, porque nós vivemos uma sociedade da hiperjuventude, de uma negação que o tempo passa e que nós, ao negociarmos com esse tempo que passa, podemos ter um ganho muito importante. Mas o que acontece? Eu prefiro ignorar. E quando a gente ignora, talvez não seja o melhor caminho, né? É verdade. E te apresentar, né, Catarina, assim, a Catarina Guever é psicóloga com formação, então, em psicologia e tem doutorado em psicologia social, tá? Com mestrado em psicologia social e personalidade na PUC lá de Porto Alegre, né? Então, assim, tem uma forma... Hoje é professora na FURB, diversos trabalhos que tem. É uma comunicadora também, né? Tem trabalhado bastante na comunicação. Exato. Até pegando esse gancho, Catarina, qual a importância hoje da comunicação e a saúde, né? Porque eu, como você, eu gosto também bastante da comunicação e da saúde, e você já tem trabalhado com isso há muitos anos, né? Qual é a importância da comunicação na saúde? Eu penso que a gente precisa falar de processos de comunicação, né? Porque quando nós estamos pensando, né, Cato, na comunicação na saúde, nós estamos pensando numa passagem de informações que, para um profissional da saúde bem formado, precisa ser consistente. Para uma pessoa aleatória, que pega informações aleatórias, mas grava um bom vídeo com uma boa estrutura de comunicação e leva adiante uma mensagem que tem uma relativa consistência, ainda assim pode ser útil. Mas nós temos pessoas verdadeiramente aventureiras e responsáveis nesse campo. Então, o que é importante em termos da comunicação é nós aprendermos a dialogar com a população nos seus níveis de compreensão, mas entendendo que esse diálogo, ele não é em absoluto uma forma de redução da densidade científica que nós temos por obrigação ética e por necessidade técnica, inclusive, executar. Então, quando nós podemos falar de saúde, quando nós podemos falar de maneira global para todas as pessoas, e fazemos isso desde um campo da consistência ética e técnica, nós viabilizamos uma vida de maior qualidade para todas as pessoas, né? E nós impedimos com isso que processos de comunicação atravessado, principalmente pelas redes sociais, acabem comprometendo a vida de todos nós, né? Eu lembro de uma entrevista do ministro da Saúde, o Temporão, que foi um dos grandes ministros que a gente teve, né? Muito técnico, vinha da Fiocruz, e ele falava sobre a importância da comunicação, porque a gente ali fazia educação em saúde e de uma forma que tem que ser simples, mas com consistência, né? Com muito conteúdo. Então, desde quando ele deu essa entrevista, eu acho que ainda recém-formado, e dali eu começo a aprender também da necessidade desse processo de educação em saúde. E ainda mais hoje, né, Catarina, na tua área, que a gente pensa da psicologia. Eu ainda fico em dúvida, tá, Catarina? Se quando eu falo da psicologia, se eu falo da emoção do coração, ou se é do meu pensamento do racional. Ou se é tudo isso junto e mais um pouco. Porque eu recentemente vi um programa que você fez uma entrevista falando da importância, por exemplo, da filosofia, né? E eu sempre falo também, pelo meu viés também como sanitarista, da importância da sociedade, da cultura, do momento da época. Mas também é inegável de que quando a gente tem algum sofrimento muito grande, meu coração aperta, né? Então, como é que essa relação entre
pensamento, sociedade e essa dor no coração que às vezes a gente tem, esse aperto. Como é que tudo isso se relaciona, Cata? Essa é uma pergunta, assim, que a gente leva uns 2 semestres para ensinar na psicologia. Eles têm mais 8 semestres para depurar e às vezes eles saem da graduação sem conseguir entender. É extremamente importante contar, Cato, e para quem está acompanhando a gente nesse momento, a psicologia é uma ciência extremamente complexa, mas muito jovem no campo global das ciências. E da psicologia, muito se diz do Freud que sequer transitava pela psicologia. Ele transita por um campo que é a psicanálise, que é uma forma de compreender a expressão da existência de uma pessoa, mas que ainda não é propriamente o que contemporaneamente nós denominamos como psicologia. Quando você fala dessa emoção, desse aperto no peito, o pensamento, o que a gente tem que é importante deixar claro e deixar objetivado mais do que claro, ponto por ponto. Aquilo que eu sinto porque eu capturei de um sistema social informações que localizam o modo como o que eu sinto deve ser expressado. Nós vivemos uma sociedade que se baseia no silêncio em termos do conflito. Então eu tenho que segurar, eu tenho que acalmar, eu tenho que silenciar. E a psicologia científica, ela olha e vai dizer o seguinte: os processos psicológicos, eles são um arranjo de microprocessos concomitantes. Então eu tenho uma emoção, a emoção necessariamente ela mobiliza processos de memória. Quando você tem processos de memória comprometido, as emoções, a manifestação emocional vai ficar comprometida. É um todo muito articulado e minuciosamente articulado. E aí o que acontece? Uma vez eu vi uma cantora, uma professora de canto haitiana contando isso, que você canta bem quando o que você pensa e o que você sente entram de acordo no meio do caminho, que é na emissão da voz. Então, quando você comunica a conexão entre o sentir que é atribuído na cultura a essa área do peito e o pensar que é atendido pelo sistema do cérebro, isso precisa estar num acordo bem bacana para que a voz flua numa bela canção. Que poético. Quando eu vi ela falando isso, o que eu entendi? Né? E depois lendo Vygotsky, e essa psicologia é fundamentada no pensamento do Vygotsky, que demorou para chegar na América Latina, que chegou à América Latina graças a homens como Fernando González Rey, um psicólogo cubano de finíssima cepa, né? E o Fernando vai estudar na Rússia, o Fernando começa a traduzir para o espanhol, do russo, versar do russo para o espanhol, os textos, depois nos chegam textos da Espanha, depois alguma coisa da editorial Estampa, eu acho, de Portugal. E aí no final dos anos 80, início dos anos 90, o Vygotsky entra no Brasil trazendo a noção de que o psiquismo não é sobre a emoção. O psiquismo é sobre o jeito que eu articulo, assim, são as complexas relações entre emoção, pensamento, linguagem, atenção, percepção, memória. O intrincado desses processos é que vai construir o que é o psicológico. Então, o psicológico não é sobre afeto. É também sobre o afeto. O psicológico, e tu como médico sabes, né? Por exemplo, uma demência causa uma alteração de processo perceptivo, de manifestação comunicativa, e isso afeta a dinâmica de memória, que vai afetar a dinâmica da manifestação emocional. Então, nós temos que lembrar que o nosso dedinho do pé é tão passivo de emoções como o nosso coração, como o nosso cérebro, porque uma vez disparando o sistema de cortisol, assim, inteirinho vai sentir emoção. Então não tem muito como mediar. E aí acho que pensando nessa coisa da longevidade, um conhecimento bem sustentado nos auxilia a viver uma longevidade não negando que o tempo passou, Sim. mas assumindo que o tempo que passou pode ser um aliado. Então a gente vai para um outro campo, né? E você falou de uma coisa do silêncio, e tem uma coisa que eu percebo, por exemplo, de pacientes. Para falar a verdade, a maioria dos meus pacientes são mulheres, né? Até pela questão do cuidado, de como também lida com essa questão do gênero e envelhecimento, né? As mulheres envelhecem mais, mas não necessariamente envelhecem melhor. Tá? Perfeito. Porque às vezes ela tem uma carga de trabalho, até biológico, pior do que o dos homens, né? Mas
o que eu percebo com algumas mulheres que passam por processos de depressão constantes, crônicos, desde a juventude, é um processo de silenciar. Porque culturalmente essas mulheres lá atrás eram muito silenciadas, submissas, com dificuldade de expressar suas emoções e os seus sofrimentos, né? E eu fico observando com a sociedade de hoje, com esse nosso individualismo, apesar dessa hiperconectividade, né? Mas a gente está às vezes muito só e às vezes muito em silêncio também. Então, o quanto que esse silêncio também nos afeta nessa questão dos nossos sofrimentos, assim, do quanto que ele dificulta a gente fazer a cura, a compreensão. Tem uma coisa, e eu tenho repetido isso e vou me dando conta, porque a prática clínica também nos alinha a um pensamento mais adequado. Essas mulheres, na condição que tu trazes, são mulheres que não têm repertório para sofrer e por isso elas ficam quietas. Quando tu tem repertório, por exemplo, o que compõe o repertório de um ser humano? Educação escolar, de qualidade, né? Por isso a importância, assim, o que tem a ver uma política pública de educação com a longevidade? É que você desenvolve um repertório com elementos de interpretação dos fatos mais consistentes, mais continuados e por isso tendencialmente com melhores soluções. Então, quando a ausência do repertório ela se coloca na situação, é um desafio na longevidade, é um desafio quando nós nos tornamos mais velhos, porque nós também nos asseguramos naquilo que ao longo do tempo fez sentido e deu certo. Então, assim, é meio que uma continha meio enganosa, mas as pessoas acabam fazendo. Eu já vivi tudo que eu tinha para viver, eu não tenho mais nada de novo para aprender, não é possível, e constrói um fator interpretativo do mundo que está perturbado. E para nós, profissionais da saúde, é um difícil exercício virar essa chave. Porque nós entendemos, e na psicologia de maneira muito específica, que sobre si quem tem a autoridade máxima é a própria pessoa. Então ela tem o direito de não querer, ela tem o direito de se negar. E eu, como profissional, tenho que trabalhar esse repertório lentamente para ver se alguma coisinha nova entra no sistema e essa pessoa se abre para as potências todas que ela ainda tem na vida, né? Porque parece que a dificuldade é dar um novo significado à vida, né? Eu fico vendo como que, quando a gente vive numa sociedade que é patriarcal, que é machista, que, né, faz uma submissão, e aí o duro é que essa sociedade machista, ela faz mal principalmente para as mulheres, mas os homens também sofrem, né? Faz mal para todo mundo, faz mal para todo mundo. Mas aí ela impõe um papel social para a mulher que ela só é boa se ela tiver filhos. Então, se ela não tiver filhos, e aí ela tem que ser mãe. Muitas das mulheres com que eu tenho contato, né, e que elas começam a sofrer, é aquela história da síndrome do ninho vazio. Porque parece que aí o papel social dela acabou, porque os filhos já estão grandes. Elas, depois disso, depois de um sofrer, ela até consegue com os netos reviver esse papel, mas e os netos também envelhecem, né? Então, qual é a importância também desse papel social em cima da mulher? E sabe que hoje, Catarina, eu há muitos anos atrás eu tive num congresso de psiquiatria. Eu, como geriatra, acabo indo em vários congressos, né? De cardio, de psiquiatria, de pneumo, e assim a gente vai indo, né? E num dos congressos da psiquiatria tinha uma mesa com 3 mulheres, psiquiatras, todas falando sobre o papel da mulher, né? E sobre a prevalência do sofrimento psíquico com a mulher. E aí elas falando sobre os vários papéis que a mulher tinha a fazer. E elas tinham uma dificuldade de compreender um pouco disso. E pior que, né, eu ficava imaginando que o psiquiatra devia ter uma facilidade um pouco maior de entender disso, mas eles estavam preocupados com a prevalência só. E aí isso às vezes é a crítica que eu faço à medicina. Ela fica muito focada nos números e pouco tenta entender os indivíduos, né? E uma delas já tinha falado que a mulher hoje tem que assumir vários papéis. Se antigamente o problema é que ela só tinha um papel, que era de mulher, mãe, tá? Hoje ela tem que ser bonita, então quando ela já não deixa de ser jovem, ela deixa de ter a beleza, que está errado. A beleza da maturidade é tão
bonito quanto... É uma outra forma de expressão da beleza, E né? é bonita também, né? Uhum. Mas ela tem que ser uma boa profissional, tem que ser uma boa mãe, tem que ser... Ela tem tantos papéis hoje que é uma sobrecarga também nisso, né? Então, qual é o papel da sociedade hoje em principalmente parece que potencializar o nosso sofrimento? E a gente tem uma sociedade hoje tão exigente, né? A gente parece uma sociedade que não está preocupado com o indivíduo, está preocupado com o que produz e o que você parece ser. Enquanto tu tiver utilidade instrumental, tu é importante. E aí, quando a ideia de uma sociedade fundamentada, uma ética fundamentada no consumo, e o consumo precisa, num certo nível de depreciação para poder se produzir, aquilo que deprecia é lançado fora, e aí outra coisa não depreciada, em princípio, essa coisa iPhone 12, 13, 14, o carro do ano passado já não serve esse ano. Então, como o velho incorporou esse caldo de significados da depreciação dentro dessa sociedade. Existem sociedades que os mais velhos são fundamentais para a existência de todo o sistema. Ao mais velho, todo respeito, ao mais velho, todo cuidado, ao mais velho, toda a referência sobre uma memória que só ele tem. E que eu sou pertencimento dessa memória. Deixa eu fazer um parênteses para ti. Num dos tratados de geriatria, num dos primeiros capítulos, ele colocava assim, que na sociedade moderna, né, o idoso não é valorizado, ele não... E nas sociedades primitivas, o idoso é bem cuidado, porque ele é valorizado. É o repositório de todo o conteúdo. E eu lendo o livro, perguntando assim, mas aí eu questionando lá na minha mesinha onde eu estudo, né, na época, eu lembro como estudante, eu pensando assim, tá, e quem que é então primitivo? Somos nós, que não valorizamos os idosos, ou aquelas sociedades mais tribais, as sociedades mais que eles chamavam de primitivos, que eram que valorizavam o idoso, né? Então, quem é o primitivo, né? E aí vem essa ideia, assim, né? Valorizar o idoso, de novo, não quer dizer que o novo não vá se estabelecer. Ninguém segura o sol quando ele decide nascer. Então, os jovens chegam no mundo com uma ventania, com uma força, e você não vai segurar. Mas se você tiver essa ventania, essa força chegando para varrer o mundo, mas ela tem noção de onde ela partiu, ela seguramente vai ter referências de como esse movimento pode incorporar aquele que já estava e permitir que esse que chega tenha um trânsito muito mais produtivo para aquela coletividade. E não é o que acontece, né? Não é o que acontece. E eu penso que a gente precisa, quando a gente pensa na longevidade, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, ampliar o nosso repertório sobre coisas tabus, temas tabus, por exemplo, sexualidade e velhice. Eu sempre recomendo, porque eu acho genial, O Amor nos Tempos do Cólera. Eu penso que é uma leitura para você que está acompanhando a gente, assim, é uma leitura fundamental para entender que o amor é uma experiência de uma vida inteira. Ele não é a experiência dos jovens que podem fazer sexo. O amor é, inclusive, entre os idosos, o momento de um erotismo que se assenta no corpo, não na força da juventude, mas na suavidade de um tempo que é preciso ser reconhecido. E esse livro do Gabriel Garcia Marques, ele trata de maneira esplendorosa esse tema. Eu penso que é extremamente importante a leitura para os profissionais da saúde desse romance, porque ele te dá um indicativo que potência não é sobre o que o teu corpo é capaz de entregar, mas é o que captura a tua alma e que te faz ter vontade de viver. E muitos idosos, muitos velhos, eu gosto mais da palavra velho do que idoso. Eu também. Particularmente eu gosto mais. Muitos velhos entendem que determinadas coisas não são para pessoas velhas. Isso é uma mentira que foi tão bem ardilosamente construída que nós passamos a fazer dessa crença uma verdade. E ela não é verdade, né? E aí nós precisamos olhar com calma, em termos da psicologia, a potência que se tornar velho com repertório para envelhecer significa. O que ela tem? O grande poder que os velhos, numa sociedade em que eles são conscientes do seu valor, têm sobre o desenvolvimento daquela comunidade. E é difícil fazer isso numa sociedade que todo ano te obriga a trocar o telefone, te obriga a trocar o carro, como eu já disse,
E a gente que vai envelhecendo perde espaço de dignidade, inclusive. É verdade. Eu vou te confidenciar que eu também prefiro muito mais a palavra velho do que idoso, porque eu também acredito que se eu não sou mais um jovem, tá? Se eu não tenho um carro novo, eu posso ter um carro mais velho. Isso não é um problema. Meu carro, eu vou me deslocar e vai estar tudo certo. Super bem. Tanto que eu lembro muito de um vereador que assumiu aqui há muito tempo atrás, e ele era um preto, um gay, tá? E aí ele assume, e ele fala assim, é muito bom assumir na Câmara, né? Um preto, um pobre e gay. Aí um dos vereadores falou assim, mas a gente pode chamar assim? Eu falei assim, você não, porque quando você fala isso tem preconceito. Então não é o termo da palavra, né? É como a gente está querendo. O contexto do uso, né? Isso. E como é que isso circuita, né? Então o idoso para mim é uma coisa estranha, já virou uma forma de usar porque é condicionado, mas o velho ali. E eu queria te contar uma coisa, assim, eu olhando os relacionamentos, tá? Na maturidade, encontrei relações muito mais sadias e de um amor tão belo. Eu conheci um senhor uma vez, Cata, eu estava lá em Pelotas ainda, né, fazendo a minha residência, no meu último ano de faculdade, no pronto-socorro. E aí a gente encontra um senhor de 80 e tantos anos e que ele tinha desistido de viver. E ele tinha deixado de comer, deixado de tomar os medicamentos e ele não queria mais viver. Porque ele tinha, uns 3 anos atrás, encontrado o amor da vida dele, que ele falava que era o amor da vida dele. Tiveram um relacionamento, disse que era muito belo, muito bonito. Isso a gente foi... Porque ele ficou 3, 4 dias lá no pronto-socorro. E a família da namorada dele proibiu o namoro. E ele foi entrando num desespero, porque ele falou assim, é o amor da minha vida. Então... Eu lembro dele até hoje, da cena dele, assim, ele morreu de amor, Cata. Morreu de amor. Morreu de amor, assim. É pela falta, né? E depois disso, a gente começa a observar casais que se encontram muitas vezes, e eles às vezes falam assim, não, a minha esposa, eu sou viúvo, tal, eu amava muito ela, tal, mas a fulana... E aí ele fala na frente da atual companheira, mas essa mulher aqui que eu tô hoje é o amor da minha vida. Tá? Então eu falo assim, eu falo isso para meus filhos, para eles não ficarem chateados, mas é porque... Então, esse amor da maturidade, quando a gente às vezes entende que não é esse sexo como a gente vê na TV, nos filmes e tal, pode ser uma outra coisa, que o amor também de outra forma, é tão bonito, né? E é bonito e eu diria mais, assim, é necessário e é parâmetro para a juventude, né? Porque como psicoterapeuta eu atendo pessoas de todas as idades e os jovens, pela lógica da sociedade do novo, do hiperconsumo, pensam que, por exemplo, dentro das decisões do amor que ligam, assim, ó, primeiro, o amor tem que ser um grande amor. E aí eu penso assim, nossa, um grande amor é uma coisa de muito tempo. Aí o jovem chega assim, não, porque assim, a gente namorou e foi uma relação de muito tempo. Quanto tempo? 3 meses. Aí eu disse, nós temos que fazer um ajuste sobre o que é o tempo. Mas a maturidade e a velhice, elas não são tempos de desagregação da existência. De novo, se tu tiver repertório para passar por isso, se tu tiver projetos que te vinculem aos amigos, às paixões, aos amores, e as paixões são as paixões do corpo, as paixões da alma, aquela coisa de tomar um bom vinho, comer uma comida bem feita, estar na presença de gente que te organiza os afetos, a tua velhice passa a ser muito plena de sentidos. Agora, quando um velho dentro de um sistema familiar se sente bloqueando porque ninguém tem tempo para ele, e não é assim, ó, eu tenho tempo para minha avó, para o meu avô, para o meu tio, para minha tia, eu tenho tempo com 20 e poucos anos para uma pessoa que tem 60. O tempo da pessoa de 60, de 70, de 80 é um tempo diferente. Ele processa as coisas num tempo diferente. Então, se eu, mais jovem, estou na presença de uma pessoa bem mais velha, 3, 4 vezes mais velha do que a idade que eu tenho que entender que o processamento do tempo dos dois é diferente. E, geralmente, o jovem tem que ceder do seu tempo rápido
para o tempo um pouco mais mastigado da pessoa velha. Eu aprendi isso, Cato, porque eu estudei no ensino médio técnico de enfermagem. Não sabia. Eu sou técnica de enfermagem. Surpresas da Catarina. E aí eu estudei o técnico de enfermagem. Quando eu me formei, eu não passei naquele ano no vestibular, porque eu nem fiz vestibular para psicologia, eu fiz vestibular para agronomia. Eu queria ser agrônoma. Aí depois é óbvio que eu não passei, ainda bem que não passei, porque eu sou um fracasso em física, química e matemática. E a agronomia é basicamente física, química e matemática, é uma engenharia. E naquele ano que eu não passei, estava preparando, né, para passar, fiz a graduação na UFSC, eu fiquei de voluntária no Asilo Irmão Joaquim, lá em Florianópolis, que fica atrás da maternidade Carlos Correia e de frente com a antiga escola técnica, hoje IFSC, eu acho. IFSC, né, IFC, não sei. É um desses institutos federais. E naquele tempo, dentro do asilo, eu aprendi coisas impressionantes, assim. Primeiro, a apreciar o que é a estética de um asilo. Naquele asilo, e aí o nome é asilo mesmo. Camas, é uma grande enfermaria, com pessoas com muitas debilidades físicas. As mulheres de um lado, os homens do outro. Na parte mais atrás ficavam aqueles com maior nível de mobilidade, de amputações. Ai, desculpa, eu disse que eu ia bater nesse microfone porque eu sou uma canhota que se mexe. Então eles tinham essas divisões e na parte masculina era muito interessante porque era sempre uma parte menor. Então sempre as mulheres com todos os danos que a biologia lhes traz, mas também com muitas potências, né? As mulheres estavam em maior número na unidade. E dentro da unidade dos homens, atrás um pouquinho, os deficientes que ninguém queria. As pessoas com paralisia cerebral que envelheceram dentro daquela casa de cuidados. Qual era a equipe? Uma enfermeira, que havia sido nossa professora no curso técnico de enfermagem, lá no Coração de Jesus, à época, e 2 ou 3 pessoas de apoio. Nossa. E assim funcionava. Eu tenho a impressão que, pelo que eu lembro do volume de pessoas, nunca tinha feito essa conta, umas 80 pessoas. Nossa, Cata. E aí eu me lembro de uma cirurgia que nós fizemos na dona... Acho que era a dona Cora. Ela tinha um problema de uma lesão enorme na perna. E um médico da maternidade, às vezes, passava lá para dar um alô, assim, uma assistência dentro do limite, né? E ele operou essa senhora e depois não foi possível, não cicatrizava, tinha um diabetes, teve que tirar a perna. E aí eu me lembro dessa mulher numa cadeira de rodas e ela tinha um cabelinho assim, então ela é tão... Eu enxergo o rostinho dela. Eu assim, e agora? Como é que tá com essa cadeira? Aí ela batia naquele cotoquinho da perna e dizia, agora eu vou ter que gostar da cadeira de rodas, porque eu não vou ter outro jeito de me mexer. Agora eu vou ter que gostar. Então tinha um afeto ali, mas eu gosto de lembrar sempre que tinha um exercício lá que era o mais difícil de todos. Uma senhora que era de São Francisco do Sul estava asilada naquele ambiente. Não conheço a história anterior dela. E ela ficava num quarto separado e a cama fazia uma conexão com a janela porque ela tinha muito mau cheiro no corpo. As carnes estavam apodrecendo. E dentro do limite do cuidado, às vezes nós tirávamos para um banho de permanganato. A gente tinha um cuidado. Mas os outros não suportavam. E eu sentava lá e ficava. E abria a janela e aí ela contava da infância. Tu precisa de ver, era como ler um livro do Gabriel Garcia Marques. Assim, o conto que era possível pelo tempo. Eu era muito jovem. E eu ficava só sentada ouvindo. Então eu aprendi lá, sem ninguém me ensinar, a não ser a própria vida, que o tempo do velho precisa ser acolhido por quem é jovem dentro da lógica do velho. E não submeter o velho à lógica do jovem, porque fica incapacitante para o velho seguir isso. Quando a gente vai atender, né, esses pacientes, a gente tem que ter uma escuta muito diferente mesmo. Tem que ter um tempo diferente. Exato. E ele vai contar a história, às vezes a narrativa é mais lenta. E a gente não adianta apressá-lo, né? Porque ele não vai te dar o que tu pede na tua pressa. E se você tiver muita pressa, tu já avisa, olha, eu tenho pouco tempo, então o senhor vai ter que fazer mais. Porque ele vai ter que estar ciente que você tem pouco limites. tempo. Não é ser permissivo, mas é dar um senso de realidade para ele poder operar com mais eficiência. Eu acho que essa é uma dica até para quem está em casa, né? Que vai lidar, às vezes, com o vô, com a avó, com o pai, com a mãe. Às vezes fala assim, olha, hoje eu não tenho tempo, porque eu tenho um compromisso daqui meia hora, então né, me conta essa história que aí a gente eu te ajudo. E tem uma coisa que é quando a gente pensa nessas conversas que a gente tem, né, e aí eles se sentem realmente um pouco
Isso eu escuto muito, Catarina, assim, eu não quero incomodar, tá? Como se fosse um peso mesmo. Eu acho que tem muito a ver com essa construção social de que, você está ficando velho, então tu está sendo descartável, assim como um celular velho, uma TV velha, tá, que você vai jogar fora, mas muito pelo contrário, né? E eles, acho que eles assumem muito disso. E sabe que eu tive com a minha mãe eu tive que ter uma boa DR com ela, porque a minha mãe em 2020 ela adoeceu, teve um câncer, né? Então a gente sabia que tinha pouco tempo de vida, e ela me mandava embora. Eu ia para Curitiba, ficava lá 5, 6 dias a semana, voltava, trabalhava 1, 2 e voltava para lá. E ela falou assim, não, vai embora, vai fazer tua vida, eu não quero te incomodar. Porque é como se ela estivesse sendo um fardo para mim. E aí, escutei isso uma vez, escutei 2, 3, aí eu sentei e falei, não, mãe, vamos sentar e vamos conversar, tá? Não é incômodo, tá? É um trabalho? Cansa, lógico que sim. Mas é um prazer poder cuidar de ti. Lógico que eu não queria estar cuidando. Queria a gente estar vivendo as alegrias da vida. Tá sem passar por isso, mas Mas, tá bem, se eu tenho que cuidar, vamos cuidar. E só depois dali que eu acho que a gente também é sincero, porque é o que eu falo para meus pacientes, né? Para os filhos dos meus pacientes. Não diz que ele não incomoda, que ele não dá trabalho. É um incômodo, mas não é tu que me incomoda, é mais... Isso. Né? Então, eu acho que esse sentimento também, eu acho que de não querer incomodar os outros. Mas é engraçado, né? A gente com a namorada, com o namorado, a gente quer incomodar mesmo. A gente vai lá, liga, tal, e fala, e faz isso, faz aquilo, né? A gente sabe que a namorada tá voltando tarde do trabalho, tu liga para falar meia hora com ela a mais, e a gente não se importa, né? E aí, quando eu envelheci um pouco, eu não quero dar incômodo pro meu filho. Então, como é que é essa... É porque talvez tenha uma sabedoria na fala da tua mãe, imagino, né? E eu penso que isso pode ser uma coisa possível, ainda que bem imaginosa, fantasiosa, imaginativa, fantasiosa. É mais ou menos assim, eu quero te poupar de algo que eu torço que aconteça contigo. Porque só vai perecer a velhice aqueles que ficarem velhos. Então é como se essa mãe quisesse, num nível muito subjetivo e muito interpretativo, poupar o filho, que ela torce para que tenha uma longa vida, mas o resultado de uma longa vida é que você vai ficar velho. E é como se essa mãe, assim, claro, tem a doença, o incômodo, mas assim, numa linguagem simbólica, eu quero te poupar de ver o que a velhice produz, porque o corpo diminui as suas competências e é próprio do ciclo. Eu fico muito chocada quando eu vejo essas pessoas negando, muita gente negando a velhice, e tomando um monte de remédio, fazendo um monte de procedimentos e se torturando fisicamente para segurar uma coisa que tu não segura. De novo, assim como o sol nasce e ele se põe, não, eu não quero que o sol vá embora, eu fico segurando, não vai dar certo, solta. Né? E eu penso que essas falas e essas mães que vão ficando teimosas, na verdade, me emociona dizer isso, assim, elas também estão lutando contra algo que elas não se conformam, porque principalmente eu acho que não é principalmente as mães que têm filhos, mas as mulheres que tiveram filhos e puderam se tornar mãe, elas entendem que o fluxo da vida passou tão por elas, e como é que agora esse fluxo da vida já não passa mais? De novo, falta repertório, porque as mulheres que acessam a literatura, a criação artística, o cinema, o teatro, são mulheres que tendem a viver a velhice com muito mais qualidade de vida. Agora, se essa mulher, eu acho, assim, pode ser que a parte que eu sou mais brava, assim, ó, que eu fico revoltada, zangada, aborrecida, furiosa, é dizer que vovó tem que fazer crochê, né? É dizer que vovó é vovó. Não, eu não sou vovó, eu nem filhos tive. Tinha uma lá no asilo que ela era Dona Antônia, essa Sim. eu nunca me esqueço, uma italianona assim, né? E ela andava com uma lata de Neston e com as bandagens das feridas dela dentro da lata. Era um negócio, e só ela fazia o curativo dela. Ninguém acessava aquela mulher, ela era... E aí eu só me olhava com a cara feia, eu disse, meu, eu vou vencer essa mulher, né? Aí eu fui ficando, um dia ela, ei, me ajuda aqui.
Ganhei o jogo. Mas por que eu estou falando disso? Porque tem uma dimensão do envelhecer que é dolorida. Você tem uma dorzinha no joelho, você tem uma dorzinha nas costas. E aí, assim, era melhor não sentir dor? Lógico. E aí você começa a imaginar de maneira muito grave que se você puder negar a dor, você vai impedi-la de chegar. Não vai. Então, eu penso que às vezes a gente falha como sociedade, por exemplo, numa política pública. Se faz política pública do idoso dando remédio, basicamente, para depressão, para ansiedade, para o colesterol, para o que mais? Para pressão alta. A política pública é preparar os serviços médicos, hospitalares e de suporte, né, de exames e medicamentos para o idoso. Mas o idoso não precisa ser doente. Exato. Não necessariamente porque eu envelheci, eu estou doente. E onde é que eu adoeço? Quando a minha hipertensão arterial é tratada com um medicamento antihipertensivo e eu não tenho, depois do medicamento antihipertensivo, para onde ir? Eu não tenho, assim, o meu ideal de estrutura, espero um dia, quem sabe, poder ajudar nisso, e espero que não demore muito. Meu ideal é assim, uma unidade de saúde, é um complexo de cuidados com a vida. A unidade de saúde, do lado da unidade de saúde, um centro de desenvolvimento cultural, uma biblioteca, uma sala de informática, onde todas as pessoas, mas de maneira especial, os homens e as mulheres que envelheceram, podem encontrar repertório para ressignificar a vida até o último instante, né? Então, tem um livro também dos filhos do Garcia Marques contando o final da vida dele, quando ele entra no processo de domínio completo do Alzheimer, como foi esse final. E é impressionante, eu recomendo a todo mundo, procure esse livro, depois a gente até passa o nome para vocês, mas é um livro extraordinário porque mostra a relação amorosa desses filhos e algumas autorizações, não sei se você viu, que eles fizeram uma série na Netflix dos 100 anos de solidão. E o Gabriel Garcia Marques sempre disse, eu não quero que filmem isso. Aí ele morre e os filhos autorizam a filmagem. É uma traição, é uma traição. Mas, ao mesmo tempo, é uma obra tão incrível. Verdade. Por que não dar... E eles fizeram isso, claro que não só por bondade, eles devem ter ganhado alguns rios, né, de dinheiro para fazer isso. Mas, por exemplo, eu nunca consegui assistir. E eu me nego a assistir. Eu estou do lado do Gabriel, que escreveu o livro. Eu tô com 60 anos, eu acho que eu já tô ficando teimosa o suficiente para me achar uma velhinha investada. Mas eu me encanto com isso da gente pensar nos repertórios, porque eu penso particularmente, Cato, que as políticas públicas ficam a dever. Sim. Muito, porque elas medicam, mas elas não cuidam. A gente, aqui em Blumenau, eles têm uma dificuldade de entender que seria uma grande política pública eles, por exemplo, incentivar, potencializar, ampliar as ações que a gente tem lá no Pro Família, junto com o Pro Idoso. Que lá o pessoal fala, aula de dança, não é dança. Ele tem de dança sim, mas tem aula de artesanato, de arte, de música, informática. E aí, lógico que tem as atividades físicas também, né? Então, ele é um repertório enorme de atividades e de interação social, porque é isso que eles precisam. E quando eles estão lá, eles falam muitos, assim, eu deixei de tomar medicamento tal e tal, porque eu tô aqui há 10 anos e deixei, nunca mais tomei remédio. E eles estão bem, eles estão vivendo. Isso é sobre o cuidado, né? Isso é uma grande política pública. Só que foi uma política pública que centralizou, ficou lá. A maior parte dos usuários é da região, da velha escola agrícola, Vila Nova, que estão perto do Parque Ramiro, e de outras áreas da cidade muito pouco é frequentado. Então a gente precisaria ter isso em outros locais. E quando você fala dessa política pública, desse espaço público, né, para o idoso, né, para as pessoas mais velhas, a gente precisava ter centros-dias, porque o idoso passa, fica o dia... Nós já tivemos centro-dia, né? De alguma forma. De alguma forma, né? E se fez uma opção de terminar com essa política. Claro, ainda estava concentrado na região ali onde está o parque,
Por isso que eu digo assim, ó, precisa, dentro de uma estratégia de saúde da família, ela não pode ter aquele tamanho que ela tem, ela precisa ter pelo menos o triplo do espaço se tu quiser produzir um efetivo cuidado com a saúde. Ela deve ter o triplo, o quádruplo de profissionais alocados no ESF para que você tenha todos os recursos acessíveis. Pode ser um território um pouco mais ampliado, mas assim, que as pessoas velhas daquelas comunidades possam chegar e receber efetivamente o cuidado que preserva a vida. E que dá significado para ele. Porque tu fala repertório, eu sempre falei muito em significado também, né? Porque eu sempre vejo assim, que quem tem um significado, um objetivo de vida, por mais que seja mais a curto prazo, ele está vivendo melhor. Quando você tem esses repertórios, né, culturais, né, de sociedade mesmo, de interação social, e quando você não está silenciado, você tem as interações, a qualidade de vida me parece muito maior. E aí, pensando nisso, né, Catarina, como é que a gente também pode facilitar para, às vezes, quem está em casa nos escutando, porque eles estão ali escutando, ouvindo a gente, né, assistindo, e às vezes eles são tão reclusos e tem uma dificuldade em comunicar com o próprio filho, a própria família, tem dificuldade de interagir com eles e tem uma dificuldade de ir para a sociedade. Porque eu lembro de uma entrevista muito tempo atrás, era, se eu não me engano, não sei se era Alemanha ou na França, ia passar uma lei que ia ser contra os trabalhadores, né? E aí quem estava fazendo manifestação era o grupo de aposentados. E aí o repórter foi conversar com eles e falou assim, mas por que vocês estão aqui? Eu falei assim, porque os nossos colegas que estão no trabalho, eles não podem sair porque vão ter represárias. Então nós estamos vamos aqui. Exatamente. Então, eles têm um significado, né? E ele estava lá com toda força, né? Quase 70 anos estava lá. Então, como é que a gente pode tentar construir no decorrer da vida, nesse caminho de uma longevidade com qualidade de vida, para que a gente possa estar sempre com esse repertório, com essa questão de objetivo, de comunicação, não estar silenciado, assim. Tem alguma forma da gente trabalhar isso melhor no decorrer da vida? Olha, isso, de novo, é uma questão bem complexa, mas eu penso que existem algumas formas, sim. Primeiro, que o envelhecimento deveria ser objeto sempre de políticas intersetoriais, né? Não tem como. E, inclusive, nas ações escolares, assim, eu sei que em alguns centros de educação infantil aqui do município existem coordenadoras pedagógicas, diretores, diretoras, que têm procurado fazer naquele espectro do Dia da Família, o dia que os avós, os mais velhos vêm, contam histórias. Então, quando tu cria um ambiente favorável ao intercâmbio de fatores, de fatos, de emoções, tu cria a possibilidade de uma velhice saudável e de uma infância e de uma juventude seguras, porque tu tem parâmetros já estabilizados e bem resolvidos para ter condição de enfrentar os confrontos que são próprios da vida. Agora, uma coisa que eu vejo como grave e como professora universitária é a qualidade da formação dos profissionais para o trabalho com a velhice. Infelizmente, né, e eu acho que é infelizmente mesmo, muitos profissionais da área da saúde estão mal formados para os cuidados com a velhice. Né? Mal formados por quê? Porque se eu recebo uma paciente na psicologia de 70 anos, eu tenho que ter a capacidade de regressar ao que foi a juventude de uma mulher que teve que ser retirada da escola para cuidar dos irmãos menores, para cuidar dos filhos da vizinha, mal se alfabetizou. E a ausência da palavra escrita, a ausência da interpretação, da abstração, que é ler um texto e derivar informações, trouxe para essa mulher, por exemplo, para esse homem, uma experiência de solidão tão profunda que ele se desconecta da vida. E isso custa muito caro para o Estado. Então, se eu prevenir a velhice, mas aí vai aumentar o tempo que tem que pagar, como a gente teve um ministro que dizia, né, que os idosos eram o problema da Previdência. Não, o problema da Previdência é a falta de caráter de alguns governantes, né? Então, nós temos que entender que se nós, e isso é um outro espaço importante, qual é
o território possível de participação política dos velhos e das velhas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Quando as pessoas pegam, por exemplo, um homem como Eduardo Suplicy, que foi tão fundamental na reconstrução democrática desse país, e ele tem algumas coisas ditas como descompensação e fazem riso de algo que está dentro da trajetória e que ele não consegue abrir mão porque é constituinte dele. Muitas pessoas, inclusive, que têm uma visão mais crítica da sociedade, olham com uma certa aversão a ele, com uma certa aversão a qualquer velho que esteja num lugar de comando e poder. Então, eu penso que o caminho é nós nos esmerarmos, nós nos trabalharmos para uma consciência sobre velhice como acúmulo de repertórios significativos que vão nos permitir fazer a vida um território possível. E às vezes as pessoas abrem mão disso, porque pensar desse jeito dá mais trabalho. Sim. Você falou de uma coisa importante, dos profissionais de saúde tem uma dificuldade de compreender, né, muito do que essa pessoa que está envelhecida passou. E eu fico sempre lembrando que muitas das pacientes que eu atendo e hoje elas ainda têm sofrimento, e aí você vai ver na história delas, muitas aqui que com 10, 8 anos são dadas para uma outra família para que ela possa virar a empregada da casa. Para estar sozinha, para estar sem amparo, porque não tinha nenhum amparo emocional. Não era porque estava lá alguém vai acolher para adotar essa menina. Era uma trabalhadora mesmo, quase escrava. Só não vou falar que era escrava porque, com todo respeito, né, aos povos africanos que realmente tiveram uma escravidão tão dolorida, né? Mas você trabalhar dessa forma, sem receber nada, sendo maltratado, também é uma forma. É uma forma, é uma expressão da violência da escravidão, né? É difícil entender e fazer os jovens entenderem o drama que tem junto disso. E aí, né? quando chega aos 70, 80 anos, parece que essa história dela não parece que se apagou, porque hoje ela tem o esposo, a filha, o neto e tal, e ela diz, não, mas a minha vida tá boa agora. Agora, e o passado? Então, a gente tentar entender esse passado dela, por isso que eu acho a psicologia e tentar entender as marcas que ela vai deixando, né? Na alma, no coração, na mente, né? No corpo, né? Tão importante. Mas aí, esse profissional de saúde que hoje a gente tem formado, ele tem dificuldade de ter essa empatia, de ter essa compreensão, porque empatia tá sofrendo, ok? Mas e a compreensão? Eu preciso compreender também o que ela passou. E como que a gente faz? Você hoje que está na universidade, eu já fui professor por alguns anos, né? Como é que a gente também lida na educação com isso, assim, nessa formação desses novos profissionais? Essa é a parte difícil. Eu tenho lidado, Cato, insistindo que esses jovens se ampliem, eles precisam se ampliar. Eles têm pouca experiência de vida, não porque eles são jovens, mas porque foi negado a esses jovens desafios importantes que os tensionassem para a vida. O que são os desafios importantes, né? Eu particularmente transito muito pelo campo da literatura, faltou ler, faltou ver cinema de qualidade, faltou escutar uma sinfonia e quando eu era adolescente tinha uma coisa chamada Concertos para a Juventude, era um programa da Rede Globo só com música sinfônica no domingo de manhã. E era impressionante porque eu sentava e ficava meio encantada com aquilo, não entendia. Né? E passei muito tempo sem entender, até que depois eu comecei a frequentar as salas de espetáculo e vendo as orquestras tocar, e foi uma experiência absurda, né? E falta a esses jovens uma experiência que os conecte a coisas que eles não gostam, porque eles só querem o que gostam. Eles só fazem, eu sou a professora mais aborrecida deles. Ai, professora, eu não me sinto confortável quando eu ponho um problema, quando eu ponho um desafio. Esse fim de semana vejam o filme tal, vejam e lá na Vevada, o Federico Fellini. Ai, professora, que filme chato. Mas quando vem o confortável, não me sinto confortável assim. Ótimo, a vida não é confortável. Então você está dentro da vida e eu acho fantástico que você não esteja confortável. Aí eles me olham aborrecidos, assim, você quer
quer que a gente sofra? Eu assim, não, vocês já estão sofrendo por não querer sofrer. O sofrimento é inevitável. Então você não precisa ter conforto. Você precisa sentir que você está sendo chamado para superar um desafio. Chamado por quem? Pela sua própria consciência ética e moral dentro de uma sociedade que ainda tem os respingos desses valores. E aí eles ficam perturbados, isso no 4º, 5º semestre. Quando eles recém se formam, ai, é tão bonito. Cata, você tinha razão. Então, assim, a gente não pode também, como pessoa mais velha, perder a esperança. Porque Sim. a juventude, ela revigora. Eu fiz 60 anos e eu fico procurando em mim aqueles 60 anos que eu tinha na mente quando eu tinha 20. E eu não encontro. E aí eu pensei, eu tô negando. Assim, não tô negando. É que aquele velho não é o velho dessa geração. Sim. Não é o velho de uma pessoa... Às vezes eu encontro pessoas de 40 que têm uma disposição para comportamentos ditos de velhos, porque perderam uma paixão pela vida. E quando eu estou dando aula para esses jovens, e eles entram na universidade com 17 anos, eu não sei o que esses pais e mães estão fazendo, achando que é o máximo o filho entrar na faculdade com 17 anos. Eu acho cruel com o jovem, com o adolescente, né? Eu penso que devia ter uma, como é que chama? Uma cláusula de barreira, 21 anos. Antes dos 21, ninguém pode vir para a universidade. É claro que você tem que formar uma outra sociedade para isso. Mas eu penso que a nossa esperança como educadores está em reafirmarmos, primeiro, o nosso compromisso com o que é ético, o nosso compromisso com o que tecnicamente está sustentado na ciência e o nosso compromisso de amor com a vida. Amor num sentido de sentir, de comunicar, de reconstruir quando quebra, de quebrar quando está construído demais. O amor como as práticas de fé de matriz africana dizem, um amor exuístico, né? O que é esse amor exuístico? Tudo é movimento. Enquanto houver movimento, a vida está pulsando. Então quando morre não tem mais vida? Não. Quando morre continua tendo vida, porque tem a vida num outro lugar, na memória daquele com quem você esteve. Então quando a gente chega nesse lugar, é impressionante, porque os jovens, bem jovens, entendem. As crianças, quando tu explica bem, elas entendem. Então, às vezes, essa geração média, eu sempre acho que a geração média é a pior. Dos 35 até os beirando os 50, eles estão muito perdidos, porque eles estão sendo muito exigidos em termos de entrega, de produtividade, e tem pouco tempo para reflexividade. E são eles... Eu sempre digo assim, o médio a palavra medíocre está associada ao médio. O médio nem está para lá, nem está para cá. E tampouco está no tal do caminho do meio. O médio é alguém que só entrega e não olha o que a vida requisita. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Um sociólogo francês que diz isso, né? Enquanto a gente está tão preocupado em botar o pão na mesa, né? Porque essa é a corrida do dia a dia, né? Para alimentar a família, para pagar as contas, eu não consigo refletir sobre a minha vida, do que eu sofro, do que a gente tem, do que eu preciso mudar nessa sociedade. E eu acho que é isso que a gente tem hoje nessa vida tão hiperconectada, mas sem tempo para a gente, né? Isso. E aí, Catarina, deixa eu só... A gente... Né? Nossa, passa tão rápido. Mas serão muitos programas, a gente depois volta, depois de 3, 4 programas, isso a gente está em diálogo permanente. Que bom, eu fico muito feliz, mas tem uma coisa que eu queria falar para ti, lógico, eu te faço perguntas às vezes que demorariam semanas para você me responder, né? Mas é porque tem uma coisa que me incomoda, eu vou falar muito da medicina agora, uma coisa que me incomoda muito é porque... Hoje a gente vê a atuação hoje dos meus colegas e até minha muitas vezes, né? Tentando resolver os problemas de depressão, ansiedade com a medicação, com o comprimido e tal. E às vezes eles chegam melhor e eles falam assim, não, mas eu tô melhor. Eu falei assim, tá, mas você ainda não tá curado. Agora que tu tá melhor, que tu não tá doendo, tá? Vamos fazer uma psicoterapia? E eles têm uma dificuldade muito grande, porque às vezes é difícil no silêncio da vida, né, de poder falar com alguém as suas dores, as suas decepções. E aí às vezes eu tenho que investir 2, 3 consultas para falar de psicoterapia da importância deles, né? O que tu falaria para eles, né? Lógico que você vai defender a psicoterapia porque tu é uma psicoterapeuta, mas qual é o poder transformador, né, da gente compreender
o que está aqui dentro ou aqui dentro, né? E poder evoluir, porque se esse sofrimento faz parte da vida, a evolução também, para a gente ir para um outro patamar. Com certeza. Então, o que é isso, Cata? Seguinte, eu penso que a psicoterapia funciona e tende a funcionar bem para uma pessoa velha. Mas é preciso que o operador técnico do processo, o profissional psicólogo, o psicoterapeuta, ele tem que estar preparado para isso. A graduação não prepara um psicólogo para atuar com a terceira idade. Eu acho péssima essa ideia de terceira idade, porque tem a quarta idade já. A melhor idade, eu ainda, não acho que é tão boa assim. Melhor para quem, cara pálida, melhor em que circunstância? Eu acho que vale a pena questionar. Mas a psicoterapia, ela tem um nível de efetividade em termos de você reorganizar projeto de vida. E quando você vai se tornando velho, parece que você perde o direito de ter um projeto, né? Então, eu sou neta de uma alemoa lá do interior do Rio Grande do Sul. Uma das minhas avós, a outra italiana. É uma confusão, é uma família com uma mistura genética absurda. E essa minha avó, ela teimou contra a morte porque ela deixou, e ela escreveu há muitos anos antes do falecimento dela, muitas cartas para os filhos, para alguns netos que já haviam nascido. E para cada filho, ela pegou da grinalda do véu dela, um arranjinho, um ramalhete de flor. Ela teve a capacidade de recortar coraçõezinhos, botou esse ramalhete dentro do coração, colou o coração, e ela disse: aqui dentro dessa caixa tem coisas que vocês só podem abrir depois que eu morrer. Ela lutou contra o apagamento da memória dela, da nossa existência. Eu tinha uma prima que dizia: ai, mas isso é muito perverso. Eu disse... Eu era jovenzinha, eu disse assim, eu acho que não é sobre perversidade, é sobre afeto. É sobre amar tanto a vida que quer continuar na vida, né? E aí eu penso que a gente tem uma solução que é a seguinte: é que a gente não tem solução nenhuma. E que a gente vai ter que construir. E a psicoterapia é um caminho para os profissionais de saúde. Se você vai atender pessoas que estão numa faixa de idade ditas velhas, você tem que ser terapeutizado. Você tem que olhar os seus monstros, adestrar os seus monstros, para ter espaço de qualidade para receber os monstros dos outros. Em qualquer face da atividade em saúde, isso é sempre, da pediatria, da medicina genética, da medicina de imagem, você tem que ser muito autorregulado. Mas quando você trabalha com uma pessoa velha, você tem que lidar com um problema técnico que é a sua angústia de saber que você está indo para esse caminho também. Então, a psicoterapia funciona bem para uma pessoa velha? Funciona. Eu já tive vários pacientes com mais de 70 anos, mas funciona muito mal para o terapeuta. Sim. Porque você vai para casa, não tinha dia que eu atendia 2 pacientes em específico que eu não chorava muito. Porque eu não podia brigar com o tempo que passou e tirá-las daquele sofrimento profundo que elas traziam. Era um sofrimento inaceitável para uma mulher que tem curso superior, com pós-graduação, que ganha o próprio dinheiro, porque elas eram e foram prisioneiras de um tempo que nós já ressignificamos ainda bem de forma bastante consistente, mas que muitas velhas, especialmente as velhas que hoje estão lá com 80, 90 anos, elas não tiveram essas oportunidades considerando a região que nós estamos. A minha orientadora de doutorado, a professora Maria do Carmo Guedes, que eu amo de profundo respeito e paixão pelo conhecimento e pela ciência, ela tem 94 anos. Ela me ligou esses dias: quando nós vamos organizar o simpósio internacional da Silvia Lane? Eu disse: prof, eu tô cansada. Como assim tá cansada? 94 anos. Que maravilha. Viva, ativa, promotora de vida. Eu acho que essa é uma lição que a gente precisa ter, né? Beber dessa lição sempre, né? Catarina, eu queria, te agradecer muito, assim, eu ter o primeiro programa do Caminhos da Longevidade contigo, para mim é uma honra, é um prazer. Eu vou te convidar muitas vezes para estar aqui. Iremos, com certeza. E espero, né? Com certeza aí, quem está em casa aproveitou bastante, a gente poder ter essa conversa. E repetiremos, muito grato mesmo de coração. E eu sou muito feliz de ser
uma pessoa a quem tu confie essa brilhante tarefa de abrir uma jornada necessária na comunicação da nossa cidade. Se bem que hoje a comunicação não está mais restrita ao Blumenau, a gente comunica com o mundo, mas entender que um profissional médico se dispõe a esse fato comunicativo me enche de esperança. Né? Me enche de esperança porque eu entendo que nós temos responsabilidades até o nosso último suspiro. E que bom que vocês estão respondendo, vocês não como categoria, mas que a tua categoria tem gente que traga isso para a prática médica, que é fundamental. É isso aí, que bom a gente estar aqui. É isso aí, porque Caminhos da Longevidade vai estar sempre aqui toda semana para a gente entender como é que a gente faz uma longevidade feliz e com muita qualidade de vida. Catarina, obrigado. Um abraço para todos e voltaremos.